O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando neste mês o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E sendo sexta-feira, um dia dedicado especialmente à meditação da paixão do Senhor e que se pode rezar a missa votiva do preciosíssimo sangue, nós então vamos fazê-lo. O que é que significa celebrar o preciosíssimo sangue? Em primeiríssimo lugar, o sangue, todos nós sabemos, é para nós fonte de vida. Ou seja, porque o sangue corre em nossas veias, nós temos vida. É pelo sangue que chega a vitalidade ao restante dos órgãos do nosso corpo. Chega o oxigênio, chegam os nutrientes e assim por diante. Perder o sangue é perder a vida. Derramar o sangue é entregar a vida. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, na última ceia, antes de sua paixão, então pronunciou aquelas palavras que nós ouvimos em cada missa durante a consagração. Jesus disse: Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por muitos para o perdão dos pecados. Essas palavras de Cristo, elas remetem ao sangue de uma outra aliança. No Antigo Testamento, no Egito, quando o povo de Israel estava para ser liberto da escravidão do faraó, Deus determinou que fosse imolado um cordeiro e que este sangue do cordeiro com este sangue fossem pintados os portais das portas das casas dos judeus.
Naquela noite, quando passasse o anjo exterminador, ele iria entrar de casa em casa, mas ao encontrar na porta de uma casa o sangue do Cordeiro, o anjo iria se deter. Vejam, que poder tinha o sangue de um animal irracional, de um cordeiro? Resposta: nenhum. O poder que aquele sangue tinha de deter o anjo exterminador é porque aquele sangue era a prefiguração do sangue do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, se o sangue de um cordeiro, que no Antigo Testamento era figura, deteve o anjo exterminador na porta da casa dos judeus, quanto mais nosso inimigo, Satanás, e os seus anjos não irão se deter quando virem nossos lábios marcados com o sangue de Cristo. Sim, porque cada vez que comungamos, recebemos, embora somente na espécie de pão, recebemos corpo, sangue, alma e divindade. Recebemos na comunhão o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o nosso Salvador na sua humanidade inteira, perfeita e íntegra, e na sua divindade, claro, perfeita e íntegra. E então, por que é que o sangue de Jesus amedronta Satanás? Por que é que tantos devotos, na hora das necessidades, clamam: o sangue de Jesus tem poder? O sangue de Jesus, que marcou a minha boca, como outrora marcou o sangue do Cordeiro as portas dos judeus, tem poder para deter as insídias de Satanás. Por quê? Porque Satanás não suporta o amor. E o amor de Cristo é vitorioso. O amor de Cristo é triunfante. O sangue que é derramado por alguém voluntariamente é a concretização do amor. O amor preciosíssimo de Cristo. Não fostes resgatados, nos diz São Pedro, por sangues de bodes e carneiros, mas pelo sangue do Cordeiro Imaculado. Esse sangue é precioso, quer dizer, o seu preço, precioso vem de preço, é preciosíssimo, ou seja, tem um preço elevadíssimo. Nosso Senhor Jesus Cristo pagou um imenso preço de amor por mim, eu, escravo de Satanás, eu que nasci acorrentado no pecado. Nosso Senhor, tendo pena desse pobre escravo nas correntes, pagou um preço. Pagou o preço de vir me buscar. Pagou o preço de entregar sua vida. Pagou o preço de dar tudo por mim. Derramou sua vida, seu sangue por mim. Diante desse sinal de amor, como o inferno não irá estremecer? Diante de um amor tão imenso, tão infinito, tão perfeito, como o egoísmo e a maldade de Satanás não será derrotada.
Por isso, meus irmãos, confiados no preciosíssimo sangue de Cristo, não tenhamos medo. O Evangelho de hoje nos diz que nós, nesse mundo, nós cristãos, nós que cremos em Jesus, somos como ovelhas indefesas no meio de lobos. Mas não somos indefesos. Ele está conosco. Estamos aparentemente indefesos, mas se o sangue de Cristo está no portal da casa de nossa alma, os infernos tremem. Por isso Jesus diz: não tenhais medo. Jesus faz uma série de previsões catastróficas para nós. Ele diz que nós seremos entregues a tribunais, sinagogas, e ele diz: não vos preocupeis. Não vos preocupeis. Por quê? Porque naquele momento não estamos sozinhos. O Cristo ressuscitado, que está junto de Deus no céu, nos envia o Espírito Santo Paráclito, o advogado, o defensor. Ele, com o derramamento do seu sangue, conquistou essa graça para nós. Conquistou a graça de podermos receber o Espírito Santo, de podermos receber o Consolador, de podermos receber esses auxílios do alto. Ele conquistou isso para nós. Não estamos sozinhos. Não vos preocupeis. Vamos, meus irmãos, com grande alegria, como ovelhas para o meio dos lobos. Mas não porque nós somos suicidas, e nem porque Jesus faz pouco caso de nós e nos manda num ambiente tão hostil. Não. Nós vamos para o meio dos lobos, porque o Cristo, Cordeiro manso de Deus, veio para os lobos que éramos nós. E nós o matamos. Mas por amor infinito, por esses lobos perversos, nosso Senhor Jesus Cristo se deu aos trabalhos da cruz para converter os lobos que somos em ovelhas mansas. E portanto vamos também nós como ovelhas para o meio desses lobos, para convertê-los, para mudá-los, para salvá-los, para entregá-los a Cristo. Sim, vamos, não vos preocupeis, não estáis sozinhos, não estáis desarmados. Nós vamos com o estandarte da cruz, nós vamos com o exército dos anjos e dos santos, nós vamos com a nossa grande capitã, a Mãe de Deus, Maria Santíssima, para esta luta. Nós vamos, sobretudo, marcados pelo sangue vitorioso de Cristo, o sangue do Cordeiro. As hostes inimigas se afastam de nós, fogem amedrontadas. Venceu o leão da tribo de Judá. Sim, meus irmãos, se passamos por tribulações, saibamos, tudo isso é muito temporário, tudo isso é efêmero. Quando soar a trombeta e começar a ser cantado o grande aleluia, será o triunfo final. Serão enxugadas nossas lágrimas. Nós veremos Jerusalém, nossa cidade, descer do céu luminosa. Nela reina o Cordeiro. Ela não precisa nem de lua e nem de sol, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Ela, nossa Mãe Celeste, a Cidade Santa, nosso destino, nossa salvação, nossa esperança. Coragem, não vos preocupeis. Coragem, a vitória é certa. Coragem, sofrereis esse pequeno tempo de tribulação,
coragem, não estamos nem desarmados, nem desamparados. Somos ricos, riquíssimos, porque carregamos em nós o preciosíssimo sangue do Cristo Senhor. Amém.